Como foi a batalha nos céus relatada na Bíblia? Qual era o plano apresentado por Deus? Porque 1/3 dos filhos de Deus escolheu trair seu próprio pai e aceitar o plano de Lúcifer. Hoje iremos aprender juntos sobre alguns dos eventos relatados na Bíblia. Eventos que determinaram o destino da vida de muitos dos filhos de Deus. Tudo começa com Deus reunindo seus filhos em um grande conselho. Todos que já nasceram nessa terra estavam lá. Isso inclui você e eu. Antes de nascermos nessa terra, morávamos com Deus no reino celestial. Mas não tínhamos um corpo de carne e ossos ainda. Habitávamos com nosso Pai Celestial na forma de espíritos. Como forma de evolução, queríamos ter um corpo assim como nosso Pai tem. Sentir tudo que um corpo físico proporciona. E este foi o motivo para que a terra fosse criada e o plano de salvação fosse posto sobre a mesa. O plano de salvação que Deus criou é muito simples de se entender, mas muito difícil de ser executado. Porque Deus diz que uma terra seria criada e que seríamos enviados para essa terra sem nenhuma lembrança da nossa vida com Ele. Receberíamos um corpo e precisaríamos aprender a dominar os impulsos e desejos desse corpo, algo extremamente difícil de se fazer. Receberíamos instruções de Deus por meio de seus profetas, que são homens que também nasceriam nessa terra, mas que foram preparados bem antes de nascer para cumprir esse chamado aqui na terra. Como vemos em Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Mas existe um detalhe que deixa o plano praticamente impossível de ser cumprido, que é o simples fato de que nada que é impuro pode voltar a morar com Deus. Ou seja, se você nasceu nessa terra e cometeu um só pecado, por menor que seja, você não pode mais voltar à presença de Deus. Estaria na mesma situação que os demônios vivendo em miséria, com a diferença que você teria um corpo. Para resolver isso, Deus disse que um Salvador deveria ser enviado, alguém que sofresse por todos esses pecados, alguém capaz de pagar por todos os pecados da família humana e proporcionar um meio para que os filhos de Deus pudessem voltar à sua presença depois de morrerem. Ele não sofreria somente pelos pecados, mas ele sentiria toda a dor que os filhos de Deus sentiram, para poder assim entender como salvar seu povo. Alguém que não sabe a dor que você sentiu ao longo da sua vida, não consegue entender completamente pelo que você está passando. Então esse Salvador iria pagar pelos pecados e ao mesmo tempo sofreria todo tipo de dor possível, tanto física quanto espiritual e emocional. Esse foi o plano que Deus apresentou para seus filhos. E foi nesse momento que Lúcifer se pronunciou. Ele disse que iria vir para a terra como Salvador de todos nós. Mas ele não estava disposto a sofrer por ninguém. Então ele sugeriu que Deus fizesse uma pequena alteração no plano. Ele pediu que Deus tirasse o arbítrio de seus filhos. Todos seriam salvos, porque ninguém teria a permissão de cometer pecados. Ele iria criar uma espécie de ditadura global. E para completar, ele ainda disse que depois de conseguir salvar todos os filhos de Deus, ele deveria receber toda a glória e se sentar no trono de Deus. Nesse momento, Jesus se pronuncia e diz que irá vir para a terra e sofrer por todos nós, que seguiria o plano de Deus como ele queria que fosse feito e que a glória seria totalmente e única de Deus. No livro de Gênesis, vemos que 2 dos filhos de Deus se candidataram para serem enviados como salvadores, e Deus escolhe o segundo. Não sabemos ao certo como o tempo era contado lá. Não sabemos qual foi o momento que a batalha aconteceu, e nem temos muitos relatos de como aconteceu. Mas de uma coisa sabemos: Lúcifer se rebelou contra Deus e quis fazer uma revolução nos céus para destronar nosso Pai. Jesus então liderou as hostes dos anjos contra Lúcifer e seus seguidores. A Bíblia diz que 1/3 dos filhos de Deus foram expulsos, e Lúcifer virou Satanás, o filho da perdição. A terra já tinha sido criada, e eles foram expulsos para cá, como vemos em Apocalipse. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar,
se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este é o plano de salvação criado por Deus. E o plano de Deus não será frustrado por ninguém. Quando entendemos isso, perguntas como: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Ou, por que Deus permite que tantas pessoas façam coisas ruins? Por que Deus permite que pessoas más matem e persigam seus filhos? Espero ter ajudado vocês a entenderem como o arbítrio funciona, e que se Deus interfere em tudo o que acontece no mundo, deixando só as coisas boas acontecerem, o plano dele se torna parecido com o plano de Satanás, porque foi exatamente isso que Satanás prometeu. Mas não se engane. Pense em uma escola que coloca como meta não ter alunos reprovados. Quem iria se esforçar para passar de ano? Se todo mundo iria passar de ano de qualquer jeito? E que valor passar de ano teria? Se todo mundo consegue fazer, o valor disso cai. Se todos são obrigados a voltar para o céu, ninguém se esforça para evoluir de verdade. Pense também como é nas ditaduras atuais. As pessoas são obrigadas a fazerem coisas que não querem. Não têm liberdade para escolher onde ir ou onde morar. Você ficou do lado de Jesus Cristo quando o plano foi apresentado. A prova disso é que você nasceu e está aqui nessa terra agora. Satanás enganou muitos, mas você não estava entre eles. Agora, sem lembrança nenhuma sobre nossa vida espiritual com Deus, fica muito mais fácil para ele enganar muitos outros. Não esteja entre esses. Não permita que ele te afaste do plano que você já aceitou viver. Guarde os mandamentos que Deus nos deu por meio de seus profetas e volte a morar com ele.